Inicialmente, boa tarde para todo mundo. Um prazer estar com vocês aqui. A gente está bem feliz com esse tour, né? Vocês são a primeira turma, vocês são os primeiros aí a participar do tour gastronômico. E, enfim, é um projeto que a gente começou a desenvolver com o Nando o ano retrasado, né? Por essa vontade dele de ajudar outros empreendedores e muitos empreendedores já buscarem por ele, né? Então, a ideia é que a gente consiga, através de infoprodutos, de produtos que tragam conhecimento, informação, onde ele compartilhe experiências, né? Que ele possa estar ajudando outros empreendedores. A gente sabe que empreender, principalmente no Brasil, é algo desafiador, né? Não que em outros lugares não sejam, mas aqui a gente sabe que tem muitos desafios. É um aprendizado constante, né? E essa troca ela é bem importante e a gente espera estar, de alguma forma, contribuindo para que vocês tenham empreendimentos de sucesso, né? Tenham negócios prósperos e ajudem cada vez mais esse ramo todo aí a se desenvolver. Tá? E para quem não tinha feito mentoria ainda, o propósito da mentoria é provocar. Então, ela não entra, né, na empresa de vocês e causa realmente uma mudança efetiva. O que a gente causa em vocês é a provocação para que vocês procedam com a mudança. Então, quando a gente falou de CMV, quando eu trouxe os cardápios, eu já sabia que tinha erro de precificação. Quando a gente também... Agora a gente vai fazer outras provocações hoje, um pouco mais focado em marketing. E quando a gente falou né, de outras questões de ambiente, era uma provocação para vocês olharem, trazerem o que daquilo dali, que está sendo evidentemente um conteúdo mais amplo, eu consigo aplicar especificamente no meu negócio. O que eu consigo identificar que eu já estou fazendo de errado. E aí, quando surgiu a ideia do tour, que como é que funciona, para vocês terem uma ideia como é que funciona a nossa dinâmica, a gente faz reunião semanal, isso desde quando começou o projeto da mentoria, então realmente faz daí 2 anos. A gente faz reunião semanal e nessas reuniões semanais elas não têm necessariamente tema definido. A Ana tem uma pauta enorme do que a gente tem que conversar, mas a gente vai identificando porque a mentoria ela não é um processo estático. Então, ela é um ser vivo que vai melhorando na medida que a gente vai conhecendo outros empresários, que a gente vai aplicando a metodologia que a Sofia criou, para que a gente entenda realmente o que vai ter um impacto maior, o que vai ter um impacto menor. Às vezes, a gente acha que as aulas mais leves, que são marketing, ambientação, enfim, elas são aulas super importantes, mas sem uma base de financeiro, não teria também o porquê, porque realmente financeiro é uma das maiores dores, né, que a gente tem enquanto empresários de gastronomia. E aí o tour foi uma das provocações que a Ana fez comigo. Ela falou, e se a gente fizesse um tour? E nenhum dos nossos produtos tem como intuito maximizar uma rentabilidade da mentoria sem devolver igualmente isso em valor para os mentorados. E aí entra um desafio muito grande, porque tudo que a gente propunha, tudo que a Sofia me propunha, eu já devolvia para eles. Tá, mas como é que eles vão ganhar com isso? Como é que isso não vai ser só um gasto de dinheiro? E por que eu sou neurótico com isso? Porque dono de restaurante não é rico. A gente não vai enriquecer nessa vida enquanto dono de restaurante. A gente não trabalha com investimento, a gente não tem startup, a gente pode sim ter uma vida confortável e dá sim para, né, ter uma vida gostosa, organizada, mas a gente já sabe que ninguém nessa sala vai se tornar bilionário com restaurante. Isso não é uma realidade no nosso meio. Então, eu preciso valorizar o dinheiro de vocês enquanto mentor. E essa sempre foi uma noia minha muito grande. Mas quando a gente teve o clique, que era... Qual é eu acho que a provocação desse dia que a gente vai ter, a gente colocou uma aula presencial junto. Porque é gostoso também de a gente coroar esses 5 encontros que a gente teve com um encontro presencial e também para não ficar só um dia de visita, mas por que as visitas elas são tão importantes? E por que apesar de tá dando algumas derrapadas, eu fico mais feliz com isso? Porque para mim, o intuito da visita é que vocês entendam que uma pessoa que vocês escolheram como mentor, que tem 10 unidades, está abrindo a 11ª, 25 milhões de faturamento esse ano, a gente vai atingir 150 funcionários, a casa também falha, também esquece o prato de uma pessoa, também a gente vai lá, a cozinha também é apertada, então a gente também tem limitações. Isso também é uma realidade do nosso meio. Então, o que eu quero que vocês levem para casa, quando a gente encerrar esse dia, é que embora sim vocês tenham identificado muita coisa que precisa mudar no negócio de vocês, eu tenho certeza que vocês também estão identificando semelhanças. E essas são naturais do nosso meio.
Às vezes a gente tem um ideal que é inatingível. E um ideal inatingível no nosso meio é só fruto para frustração. Então eu sou muito contra o empreendedorismo de palco, que fala que vai ser tudo maravilhoso, você vai acordar às 5 da manhã enquanto está todo mundo dormindo, você vai conquistar tudo, você vai fazer, mas bem, na verdade, na segunda semana tu já toma uma rasteira que fala, meu Deus do céu, não achei que ia ser assim. Porque não é assim, a vida não é assim. E enquanto trabalho, a gente tem uma reflexão do que também passa na nossa vida, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. Então nada mais é do que os desafios que eu enfrento na vida, eu vou enfrentar dentro da minha empresa, seja 1, 2, 3, 10. Então isso que a gente tem que ter consciência. A gente escolhe esses desafios porque a gente tem um prazer muito grande, tem meios de tornar os resultados desses desafios melhores, maiores, mais rentáveis. Eu acho que isso é imprescindível, mas sem sempre perder de vista essa realidade de que sim, é difícil, sim, é um ramo desafiador. A gente entrega tudo quando a gente serve. A gente não está fazendo só uma comida, a gente está entregando a nossa energia. E é por isso que esses lugares eles acabam sendo tão valiosos, não só para a gente, mas para os clientes que frequentam. Então, o que a gente vai fazer hoje é esse grande trabalho. Eu tenho horror a coach, a Bettina sabe, já devo ter reclamado algumas vezes para ela nessa vida. Porém, eu faço análise há 12 anos, então eu também sei muito da importância que é a gente viver algumas coisas, e às vezes até em grupo, para ter essa validação, né, in loco, do que, opa, peraí, então eu não estou tão errado. Eu quero que vocês saiam se sentindo vitoriosos e não pessoas que falham. O que a gente falha, a gente tem que encontrar, corrigir o que for possível num espaço de tempo adequado. Ok, mas e o que a gente acerta? A gente tem que colher, senão não vale a pena isso que a gente faz, essa loucura toda. Então, é por isso que eu quis, inclusive, colocar minha mãe hoje, apesar que foi uma grande coincidência do carro, porque é muito engraçado, assim, porque ela, vocês devem ter percebido, a gente é parecido, porém diferente. Então, ela tem... E tá tudo bem. Durante anos eu lutei contra esse jeito dela. Ela, enquanto sócia, para mim foi uma questão muito grande. Eu falava, nossa, que dificuldade, né? Porque ela trata os outros diferente e ela tem um olhar, às vezes, mais agressivo com isso, com aquilo e tal. E, eventualmente, eu falei, cara, mas tá tudo bem, aquilo é dela. É o jeito dela, é o olhar dela. Eu tenho um diferente. Mas ela é sócia. Então, ela é composição dessa empresa. E isso é imutável, ela não vai a lugar nenhum. Então isso mudou até a forma como todo mundo lidou com ela. A partir do momento que eu fiz isso, que eu falava pra galera, eu falava, gente, vocês conhecem ela é perfeccionista, se tiver um pingo de sujeira no chão, ela vai incomodar. Então assim, se não quiserem ser incomodados, não deixem um pingo de sujeira no chão. E se deixarem, saibam que ok, ela vai brigar, mas vai dar um dia, ela vai estar normal de novo. Então, acho que é muito isso, a gente aceitar quais são as limitações que a gente tem enquanto empreendedor, enquanto sócio, enquanto filho, nesse caso, porque é uma relação, né, que envolve a maternidade, que é um desafio aí, mas é possível, é possível. Então, eu sou feliz, tenho 150 funcionários, é muito desafio? É muito desafio. Dá muito problema? Dá muito problema. Só que eles não são problemas que eu tenho expectativa que não aconteçam. Eu não acho que minha vida vai ser assim, que eu vou acordar, comer um pudim e depois dormir e tal. Não vai. Eu escolho esse caminho, eu escolhi esse tamanho. Então, de novo, eu me autorresponsabilizo pelo que eu crio e também avalio de tempo em tempo. Opa, tá bom? Não tá bom? Quero diminuir? Quero aumentar? Como é que tá isso? Então, isso é uma coisa que vocês podem levar para esse trabalho de vocês para também fazerem essa reflexão do que está valendo a pena, do que não está. A gente pode mudar de rumo, não tem problema. Com a mesma empresa a gente consegue pivotar. Então, a mesma empresa pode ser... A gente tem um exemplo muito bom que era em Curitiba, né? Que era um bar e depois virou cafeteria e depois virou um coffee bar. Coffee bar. E tá tudo bem. Ele hoje está super feliz, aumentou o faturamento 30% e tal. Mas ele não era nenhum nem outro direito. Então ele não sabia o que ele estava querendo fazer. Então por isso que às vezes a gente tem que... Ele estava aplicando inclusive no conceito, né? Que é por onde a gente começa. Inclusive, nosso primeiro pilar, né? Nós temos os 5 pilares aí. Claro. Eu notei que o nome da empresa é Sofia? O Sofia. Sofia. Então, Sofia significa sabedoria, né? Filosofia amigos da sabedoria. Eu estudei filosofia da saúde na Suécia. Uma coisa que tu falasse aí que me chamou a atenção, às vezes não tem nada a ver com filosofia, né? Uma coisa abstrata. Se falasse de ideal. Ideal é super importante. Mas tu precisa entender a diferença entre o objetivo, ideal utópico e utopia. Então, os objetivos são aqueles que a gente tem 80% de chance de atingir. Então, tu estabelece, porque a meta é atingir mesmo. 20% que não der, vai ficar meio puto, mas
Mas Vai vai... ter que pensar sobre ele. Agora, o ideal é o que te faz ir adiante. Embora ele tenha, assim, em torno de... Às vezes é praticamente inatingível. Utópico. Mas é ele que te manda. É ele que te conduz na direção daquilo que tu nunca vai alcançar. E eu falo justamente isso E na a análise, às filosofia vezes. é Eu falo, um sério. tanto de loucura é necessário na vida. Até pra gente aguentar essa condição que nos é dada, né? Enquanto vida nasço, vivo, morro, Então, é uma loucura em si, né? E, gente, a Betina, vocês não sabem, mas foi professora durante quantos anos? 34. Então, não era disso, mas é também um privilégio vocês poderem ouvi-la falando sobre filosofia, porque ela estudou muito sobre isso. E até Muito. complementando, então, né, aproveitando o gancho, eu sou a Ana, trabalho na Agência Sofia, que é a agência que faz todo esse processo de mentoria e de desenvolvimento de experts para lançamento de infoprodutos. Essa agência é do Pedro Cortella e da Isa, eles são um casal, né? E eles iniciaram a agência para poder desenvolver e colocar no digital todos os produtos e todo o conhecimento, todo o trabalho que foi desenvolvido lá pelo Mário Sérgio Cortella, pelo professor Cortella. Esse foi um que casal no bistrô. Então a agência... Exatamente! A O agência, filho do na Cortella, verdade, isso. Isso, o Pedro, né? O Pedro, Aham. exatamente. Isso, exatamente. Então, por isso o nome Sofia, né? Que vem Não de é ao acaso, e tem filosofia. tudo a ver com filosofia. Não é ao O acaso. nome da agência é Sofia, que vem de filosofia, né? A agência Sofia começou como uma agência de gestão de redes, atendendo primeiramente o professor Cortella, outros experts que vieram logo depois dele, né? Incluindo o Karnal, enfim, vários outros. A gente continua com o Clóvis, o Karnal, alguns deles. Mas a agência deixou de ser, a partir de 2022, aproximadamente, uma agência de gestão de redes e passou a ser uma agência de lançamento de infoprodutos. E daí que a gente começou todo esse trabalho, como a gente faz com o Nando, né, de buscar experts, pessoas que tenham autoridade real e transformar o conhecimento delas em infoprodutos para que a gente possa ajudá-los a levar o conhecimento, a experiência deles para outras pessoas, fazendo ainda mais diferença no mundo, né? Além do empreendedorismo, enfim, das suas áreas de atuação. Então, hoje a gente tem na Sofia aí esse foco de infoprodutos. O Nando é um dos experts que a gente atende e, enfim, acho que é isso para poder esclarecer um pouquinho de onde vem Sofia, que veio muito, foi bem pertinente o que a Maria colocou em relação à filosofia, né? E eu fui bem reticente assim no começo, eu fui bem resistente. Até para mim, quando ela fala expert, ainda hoje eu acho um pouco assim, que eu acho tão difícil, né? A gente na nossa vida às vezes vestiu um papel assim. Eu acho que sim, eu tenho muita experiência no que eu faço e o fato de eu ter tido muitas dificuldades, eu acho que é o que me concedeu essas habilidades. Então, eu nunca tive muita facilidade assim nos negócios. A única facilidade que eu tenho, muito, é que eu sou muito disciplinado. Eu sou muito disciplinado, eu acordo e faço o que eu tenho que fazer. Então, isso é outra coisa que a gente ri muito na análise, que quando eu tenho um problema, tem gente que, eu corro em direção a ele. Isso, às vezes, é uma coisa que eu tenho que exigir, que eu me concentro para ter paciência. Porque nem sempre correr em direção ao nosso problema também é a solução, às vezes ele vai se dissipar com uns diazinhos ali. Então, isso eu aprendi também enquanto gestor, que é muito importante. Tô tendo um problema lá com aquele meu liderado, com aquele funcionário, alguma coisa assim, vou correr e vou solucionar isso e tal. Às vezes é melhor a gente dar uma respirada, porque esse problema ele pode se dissipar, porque ele está ali acontecendo entre 2, 3 pessoas. E isso é muito verdadeiro. Às vezes eu costumo dizer que eu gosto de dormir com o problema, porque às vezes nos sonhos eles se dissipam, né? Ou então eles ganham a sua real proporção. Então, às ele vezes deixa de significar aquilo, né? ele deixa de ter aquela proporção que a gente, na emoção, tá dando para aquele problema, né? Então, enfim. Talvez o problema acorde para a solução. Exatamente, também. O foco é esse, né? De alguma forma, encontrar a solução de uma forma um pouco mais racional, mais calma, né? E eu acho que empreendedorismo também é isso, né? A gente conseguir ter equilíbrio emocional. Por isso que em alguns dos nossos infoprodutos, por exemplo, a gente também trabalha essa questão da filosofia, do propósito, né, da liderança, que é realmente a gente conseguir ter racionalidade diante de tantos desafios e que quando a gente fala de pessoas são ainda mais desafiadores, né?
sendo redundante, mas são mais desafiadores, porque as pessoas não são lineares, né? A gente estava comentando isso, eu e o Nando ontem, elas são cíclicas. Nós mulheres somos, eu costumo dizer que somos ainda mais cíclicas, né? Porque a gente tem toda uma oscilação de hormônio aí que colabora com essa questão emocional, para o bem ou para o mal, mas que a gente também tem que aceitar para conseguir dominar, né? Então, é um processo. Eu queria saber uns exemplos de infoprodutos. Partem, vamos com os que tu atende primeiro, que é mais fácil. O curso Filosofia Nosso Com Isso, que é um curso digital do professor Cortella, é um infoproduto. Infoproduto é uma forma, desculpa, Tayana, de cortar, de a gente capilarizar o conhecimento. Então, a ideia do infoproduto, evidentemente, que ela também tem uma ideia de monetária, assim, né? Mas a principal ideia é assim, quando surgiu essa questão de colocar o Cortella na rede, ele foi um dos grandes primeiros infoprodutos brasileiros, e até por isso o tamanho sucesso dele, é que assim, o Cortella, enquanto professor, conseguia atingir 50 alunos, 100 alunos numa sala de aula. O Cortella, enquanto palestrante, ele conseguia aumentar para 2.000, 3.000, 4.000, né, na audiência dele. Quando ele migra para infoproduto, quando ele vai para o Instagram, ele consegue atingir milhões de pessoas. Exponencial. E num país onde é tão latente o desejo por conhecimento, mas ao mesmo tempo tão carente de acesso ao conhecimento, isso funcionou muito bem. E por isso essa migrada do Pedro e da Isa, que são pessoas muito inteligentes, eles que casaram lá, são muito inteligentes, eles falaram, a gente distribuir esse conhecimento de forma mais abrangente, nacionalmente, né? Ou para quem fala português. Até internacionalmente. Né? Sem ter que a pessoa se deslocar. Isso que a gente está fazendo aqui é uma amostragem do quê? Também de um movimento humano hoje de buscar reconexão com o físico. Então... E que tem a ver com a questão do próprio mercado de educação, né? O mercado tanto formal quanto informal é um mercado em crescimento. No Brasil, principalmente, onde a gente vê que cada vez mais pessoas estão buscando informação, conhecimento para poder terem um desenvolvimento pessoal e profissional, esse mercado de infoproduto, ele veio a agregar para ajudar essas pessoas a terem conhecimento mais à disposição de uma forma mais viável, mais barata, né? E até uma forma mais fácil, sem a barreira física. A pandemia ajudou ainda mais nesse processo, que já era um processo em desenvolvimento. Acelerou, né? Ela acelerou. E como infoprodutos, a gente não tem só cursos, a gente tem cursos, mentorias, comunidades, e-books, tudo que é digital e que leva informação, conhecimento para as pessoas de uma forma didática, com metodologia, é um infoproduto. E o Cortella faz bem a questão de comunidade, né? Que é essa comunidade que fala sobre filosofia. Então ele tem, daí às vezes tem as pílulas do Cortella, daí tem coisa de... Tem o Fala Cortella, que é... Exato. O Pedro tem a mentoria dele, que trabalha com o pessoal que quer transformar a autoridade real em autoridade digital. A gente desenvolve outros produtos, tem os cursos com o Karnal, tem os cursos e mentorias que a gente desenvolve com o Clóvis de Barros Filho, que tem uma veia filosófica, mas que também trabalha com um público segmentado da área do direito. Então, enfim, todos esses produtos de educação que vocês veem nas redes sociais, né, que são divulgados, eles são infoprodutos. Aí de todas as qualidades. A Sofia só faz coisa muito séria, mas a gente tem um mercado agora inundado por coisas rasas, por questões que, né, inclusive muita mentoria. E aí era a minha grande resistência, eu falava, como que a gente vai encontrar valor nisso? Como que a gente vai conseguir entregar algo diferente? E em gastronomia, a gente tinha uma pessoa, né, que a gente tinha mapeado, que estava fazendo isso, mas era uma pessoa muito do mundo corporativo da gastronomia. Então, eu esqueci o nome dele, mas é o cara que tinha trazido... Marcelo... Ele tinha trazido a rede Hard Rock para o Brasil, então ele implantou, mas era assim, uma questão totalmente já formada, não é a nossa realidade do dia a dia. Então ele não lidava com aqueles problemas. Então o que ele traz na mentoria dele, que também deve ser valiosa, eu imagino, mas é uma questão muito mais assim compartimentada, de até parecido mais com a vivência do Marcelo, de franquias. Então dele é todo assim quadradinho. E daí, né, em todas essas nossas nuances que a gente tem, acaba não encaixando. Acaba não sendo tão importante. Então a Sofia fez essa pesquisa e daí eles trouxeram essa informação. Eu falei, não, então vamos lá. Mas daí teve realmente 1 ano e pouco de estudo, falando diariamente não, uma vez por semana, onde eu
onde eu sentava com ela, né, digitalmente, e daí ela falava, não, hoje a gente vai falar então dos desafios do atendimento e como é que foi contornado isso. E era com ela e com a Isa também, várias aulas, e daí era tudo gravado, depois eles mandavam para o time de especialista para depurar as informações, para ver, pera, isso pode virar um pilar. Então não saiu bem da minha cabeça, saiu das conversas e do que era recorrente os desafios. Isso aqui mudou muito, o atendimento mudou muito, a forma como eu me relaciono mudou muito, cardápio mudou muito. Cardápio hoje, para mim trazer vocês no Alzeca era para verem um cardápio simples, um cardápio pequeno, um cardápio executado, mas um cardápio que vai atender aquela necessidade. Para aquilo. Sem... O Alzeca atende à noite com outro cardápio, um pouquinho maior. Quando a gente estiver indo embora, a gente dá uma passadinha ali, mais pequeno ainda. O Alzeca sempre tem essa característica de cardápios pequenos. É esse que vai trocando sempre? Isso, o Alzeca muda por estação no jantar ou almoço de final de semana, porque daí o almoço de final de semana vem o mesmo cardápio, ou mensal se for o almoço executivo. Então aquelas 5 opções, elas vão perdurar durante um mês. Acabou o mês, a gente vai mudar. Sempre tem uma opção de carne vermelha, uma opção de ave, uma opção de peixe, uma opção vegana e uma opção de massa. Sempre. Só que dentro desse espectro, dessa possibilidade, vai mudar quais são as preparações. E isso para cá, para o Alzeca, que a gente tem 85 metros quadrados de área fechada, mais a areazinha ali aberta da varanda. Para lá funciona. E é isso que eu gosto de falar, porque as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas se eu tiver um cardápio pequeno, não vou atrair o cliente, a pessoa vai chegar e não vai se agradar. Isso não é um balizador para a gente ter ou não clientes para consumir na casa. Isso é uma estratégia. O que eu sei é que quanto menor o cardápio, mais a gente consegue controlar os custos. Quanto maior o cardápio, mais a gente vai ter estoque parado, mais o CMV vai ficar descontrolado, mais a gente vai ter que controlar. Porque imagina eu controlar a compra de 5 proteínas, agora imagina eu controlar a compra de 15 proteínas. Então é isso, e eu estou focado em pequenos negócios gastronômicos. E essa é a parte importante do que a gente vai... eu já estava entrando na outra, tá bom, obrigado. Você estava entrando na outra, mas tudo bem. São 5 pilares, né, que a gente vem trabalhando em cima da mentoria. Essa apresentação tu vai mandar para eles? Vou mandar para vocês depois o PDF, tá? Então a gente começa com a ambientação, né, onde aqui qual que é o grande benefício da ambientação e do conceito principalmente? É clareza, conexão e vocês entenderem qual é a diferença entre valor e preço. Acho que a gente, em algum momento no tour, né, a gente falou sobre isso. Acho que até foi a Carol falou. A Carol falou dos coquetéis, quando dos mais coquetéis. Decorados numa taça de leilão. Como é que eu faço para vender um Cosmopolitan? Se a receita pode ser a mesma, como que eu faço para ele ir de 30 para 50 reais? Qual é a exclusividade que eu vou colocar naquela peça ali, se não mudando a receita, que vai fazer a pessoa achar que está valendo mais a pena? Então essa é uma parte fundamental da ambientação e do conceito. Então eu quero até pontuar para vocês, o Alzeca, ele é um restaurante executivo, ele é um restaurante de dia, então assim ele tem muito menos movimento de noite, ele é um restaurante de comida contemporânea, porém comida acessível tanto para o paladar quanto para o bolso, então a gente não tem expectativa de fazer coisas muito caras ali. Então, ele vem num valor versus preço, a gente vai falar competitivo, que eu posso ir várias vezes por semana, diferente do que a gente vai hoje de noite, que é o Saint-Clair, que é a nossa casa da Upscale, é a nossa casa mais cara. Eu não imagino que o cliente vá jantar no Saint-Clair toda semana, porque lá eu tenho pratos de 135, 139, muito embora, às vezes, o preço final dos pratos não seja tão diferente entre as duas casas, às vezes lá vai estar 139, aqui vai estar 119, 125, o que a pessoa percebe é diferente. Então lá... Percepção de valor, né? Exatamente, lá são ocasiões mais especiais. Percepção de valor que inclusive determina qual é a criação do produto, como vai ser a comunicação com aquele público, porque a gente não vai conseguir vender tudo para todo mundo ao mesmo tempo, né? Você vai ter pessoas que vão entender o conceito do Alzeca de uma forma e vão comprar esse valor, e tem pessoas que não vão entender, então a gente também não vai agradar todo mundo, mas ser firme, né? Apostar naquele conceito e seguir aquilo até o fim é importante para que a comunicação seja realmente fluida e você consiga ter consistência naquela comunicação e você achar o seu diferencial no mercado. Né? Porque arroz todo mundo vende. Agora, por que eu vou comprar o arroz do Nando e não vou comprar o arroz da Maria?
né? O que difere isso? Então, é nessa criação do conceito que está o alicerce de todo o resto. Então, por isso que a gente costuma dizer, né? A gente tinha uma mentorada na turma passada, que ela começou com um restaurante, daqui a pouco ela tinha uma pizzaria, ela tinha um sushi, tinha uma hamburgueria, tudo no mesmo lugar. E ela botou burrito. E botou burrito. Veio tudo na aula de cardápio dela, eu trouxe o burrito à tona. Eu falava, cara, você é um restaurante italiano, o nome é Bela Vista, com 2 L's, né? Você é um restaurante italiano, você colocou pizza, ok, vai lá, tudo bem, vamos em frente. Aí você botou burrito, uma página inteira de burrito. Ela falou, nossa, tu não sabe, meu burrito bomba, meu burrito vai bem. Eu falei, mas como é que vai o resto do restaurante? Ela, não, o resto vai mal. E os custos, né? Porque daí você tem que ter um estoque diferente para cada um desses produtos. E a gente, além de tudo, confunde o nosso cliente. Sabe, se eu sou uma casa italiana, eu não quero que as pessoas tenham expectativa de comer burrito aqui. Eu posso ter todo o desejo do mundo e abrir uma casa mexicana do lado. Mas é importante a gente manter o foco nessas questões. E não quer dizer que a gente não vai passar trabalho. O Maio, quando a gente abriu, e isso faz 10 anos, maio, vai fazer 10 anos a gente abriu, maio de 2014, a gente teve muitos anos de um movimento banho-maria, médio. Hoje é a nossa casa com o movimento mais estável. Se der um tempo razoavelmente bom, ele vai estar cheio terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Só que isso demorou para quê? Demorou para amadurecer a região, para eles entenderem isso. Foi importante que a gente fizesse como a Ana falou, a gente insistiu naquilo. E foi muito bom porque, assim, um restaurante tailandês, né? Um restaurante com comida do Sudeste Asiático. Se eu tenho bom senso, eu não posso botar burrito. Eu não posso botar um prato de uma tritiana. Eu não posso, porque não faz sentido com o meu. Então tira o nome, muda tudo, né? E a gente manteve, daí quando eu fiquei com vontade de abrir um restaurante que não tinha essa assinatura regional, a gente abriu o Alzeca. Então o Alzeca Contemporâneo permite comidas aí de qualquer esfera. Claro que mantendo dentro ali do negócio, né? Mas no almoço executivo, às vezes, a gente tem, por exemplo, um creme de abacate com nacho de entrada. Então dá para brincar com muito mais coisas. Mas se vocês tiverem casas temáticas, vocês têm que ser fiel ao tema. Que nem o Marcelo no Le Bon Ton, que é uma coisa francesa, vir e colocar um prato mexicano. Não cabe. Não dá, não funciona. As pessoas não vão estar buscando aquilo. Então, é super importante realmente a gente manter isso e ser firme. A gente tem que seguir em frente. Ser fiel mesmo, né? Ser fiel. Eu sempre falo, qualquer movimento agora a gente vai começar a colocar alguma coisa em alguma das nossas casas e eles falaram assim, daí a gente avalia em 1 mês. Eu falo, a gente não vai avaliar em 1 mês. 1 mês a gente não tem como avaliar nada. Como é que vocês têm a expectativa de mexer no hábito do consumidor em 1 mês? 1 mês tu nem começou a comunicar. Eu falei, não, gente, as nossas avaliações elas são sempre de 6 a 9 meses, pelo menos. E em que tipo de ação? Eu vou fazer uma noite que eu vou oferecer alguns coquetéis especiais. 6 meses fazendo. Porque é o tempo que leva para maturar aquela ação, para as pessoas começarem a falar entre si, para aquele boca a boca ser mais forte e para também as redes sociais agirem. Então a gente não pode ser, de novo, prematuro nessas avaliações. Imediatista, né? Tem que ter paciência.